Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com você sobre um dos assuntos mais comentado e aguardado dos últimos anos, o famoso e-Social. O projeto do governo federal que visa unificar todos os dados trabalhistas, previdenciários e tributários. Até 28 de fevereiro, as empresas com faturamento superior a 78 milhões no ano de 2016 estão obrigadas a entregar suas informações relativas à primeira fase do e-Social. Isso não impede as empresas com faturamento inferior de enviarem seus dados, porém no ambiente de teste. Você pode consultar o prazo limite de cada fase dentro do portal do e-Social. Agora vamos falar do sistema Folha. Eu separei algumas dúvidas frequentes de nossos clientes e achei legal compartilhar com vocês. O Guilherme perguntou como serão organizados os dados enviados para o e-Social dentro do sistema Folha Fênix. Bom, para isso nós criamos a central de comunicação dentro do sistema. Ela vai monitorar tudo que será enviado para o e-Social. Ela pode funcionar de duas formas. A primeira é a automática, que filtra as informações, envia para o gerador a outra nova ferramenta do sistema Folha e ele que vai encaminhar essas informações para o e-Social. E a segunda forma, se o Guilherme optar por acompanhar todo o processo, ele pode usar o modo semi-automático. Basta acessar a central de informações na aba Carga Inicial Manual, verificar o que o sistema listou, analisar e clicar em Gerar. Pronto, os dados são enviados para o gerador, que enviará para o e-Social. O Leonardo quer saber como o sistema da Folha vai ajudar nas possíveis falhas no cadastro de sua empresa. Dentro da central de comunicação do e-Social, nós criamos o verificador de inconsistência. Ele irá informar se os dados não estão devidamente preenchidos. A Joyce questionou como ela vai conseguir acompanhar o que está sendo enviado pelo Folha Fênix para o e-Social. Não se preocupe, nós pensamos em avisar o usuário do que está sendo feito. Isso ocorrerá dentro da nova ferramenta que é o gerador do e-Social, através do painel de informações. Ele irá mostrar tudo o que está sendo enviado para o governo. E para finalizar, o Rafael perguntou como o sistema da Folha vai saber que algo novo precisa ser enviado. Na central de comunicação do e-Social, nós criamos o painel de pendências. Ele vai ficar demonstrando tudo que ainda precisa ser enviado. Bom, nós já tiramos várias dúvidas sobre o sistema Folha. Agora, vamos ver isso na prática? Vamos lá? O sistema Folha Fênix preparou para você a central de comunicação do e-Social, um novo módulo que unifica e organiza todas as informações pertinentes ao e-Social. Em conjunto, também criamos o gerador, outra nova ferramenta que se comunica diretamente com o web service do governo. Então, assim que a versão for atualizada, na área de trabalho criará um novo atalho referente ao gerador do e-Social. Além do sistema Folha, teremos um ícone do gerador do e-Social. Primeiramente, vamos acessá-lo. Vamos colocar o login Connect Conte. E este é o gerador do e-Social, a nossa nova ferramenta. Então, através dele, serão enviados os dados para o web service do e-Social. Como ele recebe as informações? Através da central de comunicação, que é o nosso novo módulo que está lá no sistema da Folha, que um pouquinho para frente a gente já vê. Então, aqui no menu Arquivos, nós temos a opção Fechar. Se clicarmos aqui, o gerador não é fechado. Isto é proposital. Como também se viermos aqui no xizinho, não conseguimos fechar. Então, apenas conseguimos minimizar. Então, caso o usuário queira realmente fechar o gerador, só vir aqui ao lado do relógio do Windows na barra de ferramentas, na setinha, e aqui está e-Social Controle de Eventos. Só clicarmos com o botão direito, opção Fechar. A ideia é não fechá-lo realmente, para que as informações que seriam transmitidas para o e-Social não fiquem travadas dentro do gerador. Então, se fechar nessa máquina e estiver aberto em outras, ele vai gerar da mesma maneira. Para que ele não gere, deveria estar fechado em todas. Mas não é o aconselhável, tá? Porque a ideia é sempre estar enviando as informações no e-Social conforme o gerador vai recebendo. Se fechar, precisará logar novamente o gerador para que leve as informações para o e-Social conforme a configuração que a gente vai fazer a sequência. Então, o próximo item é o menu Configurações. Primeiramente, a gente precisa configurar todo o gerador para que ele possa receber as informações e enviá-las para o e-Social. Aqui
em primeiro momento, nós temos a opção mostrar painel de informações ao processar algum registro. Então, no momento que ele estiver processando os registros para enviar ao e-social, ele mostrará neste painel de informações o que está sendo feito, quando essa opção estiver marcada. A segunda opção, executar ao iniciar o Windows, assim que a máquina for ligada e as informações carregadas, o gerador já estará disponível para enviar os dados. A terceira, exibir mensagens durante a comunicação com o governo. Neste caso aqui, quando os dados estiverem sendo enviados para o governo, ficarão apresentando mensagens aqui no reloginho do Windows, que os dados estão sendo enviados conforme os registros. E a última opção, exibir registros invalidados no painel, vai listar no painel de informações aqui atrás os registros que não foram validados pelo e-social, os que estão reprovados ou inconsistentes. Se eu marcar esta opção, apresenta aqui. Se não, vai apresentar só o que está fazendo no momento que está fazendo o envio para o e-social. E aqui abaixo, sincronizar a cada 10 minutos. 10 minutos é o tempo padrão que o sistema coloca para enviar essas informações. Porém, pode ser no mínimo 1 minuto e assim por diante. Então, vamos deixar aqui como padrão. Vamos clicar em gravar. E o menu ajuda traz a versão vigente do gerador. Então, o gerador só tem uma aba, que é o painel de informações, como podemos visualizar, e aqui vai mostrar tudo o que está sendo enviado para o e-social no momento que estiver ocorrendo. Então, como nós configuramos para 10 minutos, ele vai juntar todos os dados que recebeu e vai encaminhar para o governo a cada 10 minutos, conforme programamos. Ao lado direito da parte superior, nós temos o botão Notificações. Cada pendência que surgir quando estiver fazendo envio será somada aqui ao lado da palavra entre parênteses. E se tivermos marcado também aquela opção lá na configurações de exibir os registros inválidos, apresentarão aqui no painel. Se não tiver, só somará aqui no botão e quando clicar neste botão, vai apresentar uma mensagem que as pendências precisam ser resolvidas e que as mesmas podem ser visualizadas na central de comunicação, que é a central que veremos um pouquinho à frente. E na parte inferior, nós temos o campo Mensagem. Quando iniciar a consulta de processamento do e-social, apresentará a mensagem aqui abaixo do que está sendo realizado. Então, agora com o gerador já configurado, nós podemos acessar o sistema e aprender os novos procedimentos a serem feitos na central de comunicação do Folha Fênix. Vamos acessar o sistema Folha com o login do Connect Conte. O primeiro passo para começar a funcionar o procedimento do e-social, no cadastro de empresas, na aba Responsáveis, deverá estar configurado quem é o responsável pelos envios das informações do e-social, qual é o representante legal. Quando for realizar esse cadastro do representante legal, tem que estar preenchido o nome, o CPF, o telefone e o e-mail com os dados válidos, para que não barre no envio do e-social. E a nova aba Certificado Digital deverá preencher as informações do certificado responsável desta empresa e também com procuração ou não. E aqui embaixo deixamos um alerta informando que se o certificado for A1, ele deve estar no mesmo diretório de instalação do sistema Folha. Caso o usuário queira mascarar essa informação para que não fique visível para os demais usuários, deverá solicitar ao seu técnico de rede para fazer este procedimento. Então, chegou a hora de conhecermos a central de comunicação. Para utilizar a central de comunicação, não é necessário estar ativa como uma empresa específica, ela funciona sem nenhuma empresa ativa. Então, podemos vir através do ícone e-social, na setinha, central de comunicação ou integrações e-social, central de comunicação. A central é dividida por abas.
A primeira é a introdução geral, e dentro dela temos mais 3. Então, aqui são informativos de como irá funcionar o e-social. É importantíssimo para sanar as dúvidas de como será realmente o processo e como utilizar dentro do sistema. A primeira, como iniciar o e-social, terá uma explicação ilustrativa com pequenos textos contando sobre o e-social no sistema. A segunda é o tutorial, que é este vídeo que estamos gravando. E a terceira é o cronograma completo do e-social de todas as fases para ficar mais fácil de acompanhar. A aba Habilitar empresas e-social listará as empresas cadastradas no sistema Folha, exceto as que são de domésticos, as que estão inativadas e encerradas, com a competência anterior ao início do e-social. Quando a empresa for matriz e filial, ela vai trazer na coluna matriz o ícone do prédio. E para sabermos quais são suas filiais, vamos clicar 2 vezes e aqui lista que a empresa 006 é uma filial da 003. Lembrando que o e-social, ele consolida as informações, a centralizadora dos dados sempre será a matriz. Aqui nós temos a legenda status, então quando as bolinhas estiverem em vermelho, empresa desabilitada para o e-social. Inicialmente nós não temos nenhuma empresa ainda habilitada para dentro do e-social, então todas ficarão em vermelho. Empresa habilitada para o e-social ambiente produção oficial é quando realmente as informações já estiverem valendo para dentro do e-social, o status ficará verde. Empresa habilitada para o e-social ambiente de produção restrita, testes, ficará em azul. Embaixo temos as configurações para habilitar empresa. Então aqui a gente vai configurar cada empresa para o e-social. Se tiver mais de uma empresa com a mesma configuração, só selecionar aqui em cima e vir fazendo a configuração delas. Neste caso, vamos manter apenas uma. Identificação ambiente. Então, temos 2 opções. Que é o ambiente produção. Ao escolher esta opção, os dados serão enviados oficialmente para o e-social. E 2, a produção restrita é o ambiente de testes com os dados reais, porém ainda sem validade legal. Nós da Contimatic orientamos primeiramente a utilizar este ambiente para conhecer bem o mecanismo de funcionamento, para então posteriormente enviar os dados para o ambiente 1 de produção. Assim evita erros e futuras correções. Faixa faturamento anual de 2016. Então, aqui temos que informar qual foi a faixa de faturamento destas empresas, 1 superior a 78 milhões ou 2 igual ou inferior a 78 milhões. Início e-social. O início do e-social vai ser a data que vamos informar quando vamos começar a mandar as informações para o e-social. Porém, este campo está condicionado ao de cima, identificação ambiente. Então, se aqui em cima eu marquei, por exemplo, produção restrita, superior a 78 milhões, e eu coloquei início do e-social dia 21 de janeiro, eu estou informando que eu vou mandar a partir de 21 de janeiro informações sobre testes do e-social. Porém, após eu fazer os testes e eu decidir que já está tudo ok e eu quero mandar para o ambiente oficial, eu vou precisar fazer uma segunda configuração destes campos aqui. Então, eu vou marcar a opção 1, produção, e, por exemplo, eu vou começar lá em 15 de fevereiro. Então, é uma nova configuração que deverá ser feita. O sistema compara a data início do e-social com a data início de atividade no cadastro da empresa. Então, se colocarmos uma data superior ao limite daquela fase, vai apresentar erro fatal, salvo se a empresa for criada posteriormente ao início daquela fase. Então, um exemplo disso, eu estou aqui com a opção 1, produção, com a faixa superior a 78 milhões. Então, nessa condição, eu preciso enviar a minha primeira fase até 28 de fevereiro. Mas eu cadastrei aqui que eu vou enviar em março. Vou marcar uma dessas opções que eu já vou explicar para vocês e vou clicar em habilitar.
Quando eu tento fazer isso, o sistema me dá um erro fatal dizendo que a configuração realizada ao início do e-social não pode ser superior a 28 de fevereiro de 2018. Então, ele dá um alerta. Essa mensagem só não vai apresentar se a minha empresa for criada posterior ao início da primeira fase. A opção antecipar obrigatoriedade e-social será habilitada quando o tipo de identificação for 1, produção, e a faixa faturamento for 2, igual ou inferior a 78 milhões. Então, vou voltar a data aqui. Então, esse campo será habilitado nessas condições. E se eu clicar aqui, apresenta uma mensagem. Você preencheu o formulário no portal do e-social no período de 4 de dezembro a 20/12, solicitando antecipação desta obrigatoriedade? Então, o e-social disponibilizou no portal deles, no período de dezembro, que as empresas com faturamento igual ou inferior a 78 milhões, se quisessem enviar os dados para o ambiente 1 de produção antes da obrigatoriedade do e-social, poderia enviar se mandasse uma solicitação através de um formulário. Então, se vocês realizaram esse procedimento, pode clicar em OK e ficará configurado assim. Porém, se não tem esse formulário, se não foi realizado nada disso, não deverá marcar esta opção, ok? Como clicamos em não, as informações foram limpas daqui, como também desmarcou a empresa. Então, vamos selecionar novamente. E aqui abaixo temos o método geração XML, automático ou manual. Se marcarmos o automático, após as informações passarem pelo verificador, que veremos em outra aba, a central de comunicação vai encaminhar os dados para o gerador, conforme aquela configuração que fizemos de 10 minutos. Então, tudo automaticamente será enviado para o e-social. Já se marcarmos a opção manual, a diferença fica, após a passagem pelo verificador, ao invés de os dados já serem enviados para o gerador, ficarão aguardando o OK do usuário. Após este OK, todo o processo será realizado de maneira automática, sendo enviado ao e-social. Agora vamos configurar a nossa empresa. 2, produção restrita, 1 superior a 78 milhões. Vou pôr o dia 21. Opção automático. Depois eu configuro uma com opção manual, para a gente ver as diferenças. Vamos clicar no habilitar. E aqui, neste momento, a central de comunicação começa a trabalhar, buscando os registros referente à carga inicial, ou seja, todos os registros pertinentes à primeira fase do e-social que já estão cadastrados no sistema. Então, podemos ver aqui que ele passa pelos registros solicitados na primeira fase pela carga inicial. Existem tabelas no sistema que são genéricas, como os cargos, horários e eventos, ou seja, são as mesmas para todas as empresas. Então, criamos um método para filtrar os dados de cada empresa, já que no e-social as informações são separadas por empresa. Os cargos e horários que irão para o e-social na carga inicial, ou seja, nesta telinha aqui, vai considerar como base os funcionários ativos. Então, ele vai acessar o histórico de cargo e de horário e vai buscar o último cadastro com data igual ou anterior à data de início do e-social que cadastramos nessas configurações aqui abaixo. Se já houver cadastrado funcionários com admissão posterior ao início do e-social, também vai levar. Referente aos eventos, irá levar os que foram utilizados nos últimos 12 meses, eventos que foram de fato calculados. E para o cadastro de processo local, irão todos que estão ativos, até mesmo com data futura. Aqui podemos ver que o status ficou com a bolinha em azul, que ela está habilitada para o ambiente de testes. E vamos selecionar uma empresa também do modo manual. Então, vou pegar a 005, ambiente 2 de teste, e vou colocar aquela aí igual ou inferior a 78 milhões. E que os testes vão começar em fevereiro. Manual. Habilitar. O processo realizado é o mesmo.
processamento finalizado. E aqui ao lado direito nós temos alguns filtros facilitadores para pesquisa das empresas aqui ao lado. Então, pelo método de geração, pela faixa de faturamento, identificação de ambiente, e assim vai filtrando de acordo com cada necessidade, tá? Então, aqui filtrei ambiente de produção, não tem nenhuma. Ambiente de produção restrita apresenta as duas. Todas, volta todo mundo na telinha. A próxima aba é a diretório. Aqui só vai filtrar as empresas que já estão habilitadas, então as empresas que já passaram pela aba anterior, que no caso é a empresa 004 e 005, ok? Essa tela aqui é mais para título de informação, ou seja, para nós sabermos onde está sendo salvos todos os arquivos gerados para o e-social. Então, aqui também temos a legenda e aqui embaixo temos os caminhos. Existem 3 arquivos relativos ao e-social. O XML envio, nós enviamos as informações para o e-social. O XML retorno envio, o e-social devolve para a gente o arquivo dizendo que recebeu o nosso arquivo envio. E o XML retorno processamento, o e-social devolve para a gente a resposta sobre o nosso arquivo enviado. Então, assim, tá tudo processado certo, ok, não, tá processado com erro, enfim, ele dá o retorno do processamento. Aqui ele mostra que salva na pasta scan. Onde fica essa pasta scan? Dentro do diretório de aplicação de cada empresa, de cada escritório. Então, pasta scan, contador, a empresa, o ano, o mês, pasta folha, e-social, o layout. Então, se é o S1000, o S1020, se é o S1010, vai mostrando separado, o ambiente do e-social e o envio. Então, apresenta tudo de modo separado. Essa tela aqui é apenas para informação, para sabermos onde de fato tudo isso está sendo salvo. Porém, não se faz necessário acessar esse caminho, pois essas informações dos arquivos não podem ser excluídas ou alteradas de maneira nenhuma. Então, aqui do lado direito nós também temos uns filtros para pesquisa e facilitar o funcionamento dessa tela. Agora, vamos falar da aba Verificador de Inconsistências. Aqui também listará apenas as empresas que já foram habilitadas. A finalidade dessa aba é analisar se existem inconsistências de erros fatais nos cadastros pertinentes à carga inicial. Porém, se o modo escolhido para a empresa foi o automático e os dados estiverem corretos após passar por esta verificação, também irá já disponibilizar as informações para o gerador. Se a opção escolhida for manual, apenas verificará as inconsistências e na próxima aba ficará aguardando uma ação do usuário para poder levar essas informações para o gerador. Tudo que tiver inconsistente será listado aqui na parte inferior. Então, vamos selecionar as empresas e clicar em verificar. Então, apresentou um erro fatal na empresa 004, cadastro de eventos para o evento 1001, rúbrica e-social não informada. Então, a empresa 005 passou pelo verificador de inconsistências e agora a gente vai corrigir este evento para vir aqui tentar novamente. A versão que irá para vocês terá um botão imprimir aqui para ter toda uma relação de inconsistência e fazer a correção nos cadastros. Então, vamos lá em eventos do usuário, o 1001, e o campo rúbrica e-social está em branco. Vamos preencher, gravar e voltar na central de comunicação, aba verificador de inconsistências. Vamos marcar apenas a empresa 004, já que a 005 já passou, e vamos clicar em verificar. Passou também. Então, como a 004 ela é automática, além de verificar, agora que já passou pelo verificador, ela já vai gerar e enviar para o e-social, para o gerador, e em 10 minutos, que é a nossa configuração, o gerador vai enviar para o e-social. Já a 005 levou as informações para a próxima aba. Então, sobre a aba verificador de inconsistência, ela será utilizada apenas na carga inicial. Após isso, as validações serão realizadas no próprio cadastro de cada rotina. A aba carga inicial manual
vai filtrar apenas a empresa que marcamos com o método manual. Então, se clicarmos aqui no selecionar, embaixo teremos uma relação dos itens que já foram verificados na aba anterior, porém estão pendentes para serem enviados, ou seja, estão dependendo da ação do usuário para dar prosseguimento. Então, o usuário conferiu aqui o que está sendo enviado, quais são os registros, as informações. Quando ele clicar em gerar, essas informações irão para o gerador para que possam ser enviadas ao e-social. E aqui abaixo nós temos um ícone em azul, informando a funcionalidade desta tela. Também temos os filtros do lado direito, então aqui é apenas para conferência do usuário conforme escolheu a opção manual. A aba Evento de Tabelas Manual também lista apenas as empresas com o método manual. Aqui, somente informações posteriores à carga inicial irão vir para cá, ou seja, uma inclusão ou alteração que for feita posteriormente à carga inicial. Já se o método for o automático, ao realizar uma inclusão ou alteração nos cadastros pertinentes, já serão enviados para o gerador automaticamente. Se uma empresa filial for criada posterior à carga inicial da matriz, apresentará nessa tela as informações dessa filial, se for no método manual. Ou seja, não passará pela aba de carga inicial. Caso essa nova filial for automática, feito o cadastro, os dados já ficarão disponíveis para o gerador. Então, quando houver situações aqui, é só clicar em gerar e a informação irá. Conforme a outra tela, também tem um informativo da funcionalidade. E do lado direito, filtros para facilitar a busca. E por fim, a aba Painel de Pendências. Aqui é monitorado todas as pendências relativas ao e-social, podendo ser informações que ainda nem foram enviadas, como também retorno de dados incorretos para serem corrigidos e reenviados. Os registros de tabelas seguem uma ordem de geração, evitando problemas de retorno do e-social. Então, existe uma hierarquia que primeiro deve ser enviado o registro S1000, que é o cadastro da empresa, para que os outros sejam enviados na sequência. Então, quando o S1000 for enviado e o e-social retornar como sincronizado ou sincronizado com advertência, que são informações válidas para ele, aí sim os outros registros podem ser enviados. Então, existe uma sequência justamente para não causar conflito de dados. O botão carregar/atualizar funcionará da seguinte forma. Lá no gerador, nós configuramos para cada 10 minutos ele buscar as informações e enviar para o e-social. Então, vamos pensar que nós somos um escritório contábil que contém 10 máquinas que tem o gerador do e-social e que estão abertos. A primeira máquina que abriu possivelmente será a primeira a rodar as informações do e-social. Então, a outra máquina não vai conseguir acompanhar esta informação. Por isso, o botão carregar e atualizar, para que possa, comparando o que está acontecendo na outra máquina, vindo aqui para o painel de pendências. Lembrando que só virá o que é pendente e não o que já foi sincronizado. Estas outras duas abas, eventos periódicos e eventos não periódicos, no momento não serão consideradas, porque são referentes às próximas fases do e-social. Então, aqui também temos um filtro do lado direito para facilitar a busca. Podemos ver aqui, aguardando envio para a empresa 004, porque a gente já verificou, ele já gerou e está aguardando os 10 minutos para poder fazer o envio dessas informações. Já a empresa 005 está tudo como pendente, porque essa empresa está precisando da ação do usuário no gerar para que ela se torne aguardando envio também e ficar na dependência apenas do gerador pegar as informações. E aqui, vamos ativar a empresa 004 e podemos ver o status, empresa habilitada para o e-social, produção restrita, testes, conforme configuramos. Vamos aguardar o tempo programado para o gerador começar a realizar os envios de dados. Então, aparecerá o painel de informações para que a gente possa acompanhar tudo o que está ocorrendo.
Então, o processo começou a ser feito, abriu aqui o painel e as informações estão sendo geradas. Vamos acompanhando. Então, ele vai passando por cada registro, seguindo a hierarquia. E embaixo ele vai mandando mensagem de qual registro ele está no momento e se foi concluído. Após ele passar por todos esses registros, que a gente saberá o que ficou pendente. Então, vamos deixar ele realizar o procedimento. Então, aqui podemos ver algumas coluninhas que eu vou mostrar à frente para vocês com detalhe. Tá passando pelos eventos. Lembrando que são os 12 últimos meses utilizados, calculados, né? Então, ele vai vir logo na sequência com os cargos e horários. Então, o status Contimatic está como aguardando envio. Aí ele altera rapidamente o status retorno envio e o status retorno processamento. Não dá para ver tudo muito detalhado, que o processo é bem rápido. Depois que for finalizado, a gente consegue saber o que ocorreu em cada situação. Então, como podemos ver, o painel de informações ficou limpinho, não teve nenhuma notificação que a gente tinha falado como era anteriormente. Passou tudo ok dentro do e-social. Vamos acessar a central de comunicação, painel de pendências. E o que ficou aqui? Tudo da empresa 005, porque a gente não clicou em gerar aqui na carga inicial quando selecionamos. Então, ela permanece como pendente até a gente dar o nosso ok. Os registros que foram sincronizados apresentarão no cadastro de cada rotina. Então, vamos pegar o cadastro de cargos como exemplo. Tabelas, arquivos tabelas, tabela de cargos. Primeira opção. Então, para esse cargo, o status do e-social está como sincronizado. Se nós clicarmos aqui em ver histórico, este botão vai armazenar tudo que ocorreu para aquele determinado cargo. Ele separa por apelido de empresa. Então, este cargo eu posso usar tanto em uma empresa quanto em outra. Foi o que ocorreu aqui. Na empresa 004 tem e na 005 também. Então, na 004, primeiro ele verifica a inconsistência, depois ele aguarda o envio do registro anterior, que ele depende dessa informação, que é o registro da empresa. Depois que mandou esse, ele fica aguardando o envio dele mesmo. Quando envia para o governo, ele mostra se foi aceito pelo governo também e sincronizado, finaliza aqui para esta empresa até o momento. E a 005, que é a empresa que a gente deixou lá parada, a informação, ela verificou a inconsistência, quando passou desse status, foi para pendente. Então, enquanto não clicarmos em gerar, não irá para o gerador e não enviará para o e-social. Essas informações são permanentes, justamente para sempre ter um controle de tudo que foi realizado pertinente a cada rotina. Então, vamos fechar aqui. Eu separei duas imagens mostrando um pouquinho mais do gerador, já que não dava para visualizar muito bem no momento que é feito o processo. Então, aqui temos a coluna apelido, que separa por empresa, a registro, que vai separando a ordem dos registros. Então, esse print foi mais ou menos na metade do processo, pois os registros anteriores ao 1010 já tinham sido enviados. Carga inicial, tudo inclusão, apresenta a descrição de cada um, quais são os códigos. E os status. Status Contimatic, status retorno envio, que é o status que vem do e-social quando ele recebe o nosso arquivo. E o último status, retorno processamento, quando o e-social responde se está ok ou não esta informação enviada. E aqui ao lado tem só a coluna de data e a coluna de mensagem. E a outra imagem eu printei
se tivesse uma situação de erro ao enviar os dados para o e-social. Então, aqui no caso, a coluna status contimatic está com um erro de inconsistente no primeiro registro, que é o S1000, cadastro da empresa. Se apresenta erro no primeiro registro, os demais continuam como aguardando envio até esse daqui virar sincronizado ou sincronizado com advertência, para que eles possam ser enviados. Então, se apresentar algum erro, tanto nessa coluna quanto na coluna de retorno ou retorno de processamento, apresentará aqui notificações e com o botão direito em qualquer uma das colunas, temos 3 opções: visualizar mensagens inconsistentes, visualizar mensagens XML retorno envio, visualizar mensagens XML consulta processamento. A primeira é pertinente a erros da primeira coluna, então, como é o nosso caso, inconsistente na coluna status contimatic, eu visualizo a mensagem de inconsistência. A segunda opção é para abrir o XML de retorno e envio. Então, aqui ele teria passado e aqui ele teria barrado. Então, a gente abre o XML e encontra a mensagem de erro. A terceira opção, ele passou pelas 2 coluninhas aqui e eu abro o XML consulta processamento, que é o retorno do e-social de uma informação que está incorreta. Então, o retorno envio, ele valida o recebimento do arquivo, se está com a estrutura correta, se ele recebeu certinho. A terceira coluna, ele valida o conteúdo do arquivo, que é o caso processamento, e ele devolve se está ok ou não. Então, as imagens foram apenas para visualizar um pouco melhor o painel de informações e ver alguma mensagem de erro, que no nosso caso não retornou nenhuma. Agora, eu vou alterar um cargo que a gente já mandou, que já está ok, que já foi devolvido como sincronizado. Vou alterar a descrição dele, que aí no caso ele não vai fazer mais parte da carga inicial que a gente já passou, e sim de inclusão, como eventos de tabela. Então, vamos lá em tabela de cargos. E o primeiro, que é o que a gente estava vendo, analista de negócio júnior, eu vou alterar para pleno. Vamos gravar. Alterando aqui e vindo em histórico, ele traz essa informação aqui de operação alterar, diferente de incluir, e aqui aguardando envio. Ou seja, aqui, posso vir por aqui também para acessar o painel de pendências, aliás, a central de comunicação. Podemos vir através do status no e-social. Então, aqui no meu painel de pendências, ele apresenta aqui 10:30, a empresa 004, aguardando o envio. Eu alterei uma informação que já foi validada pelo e-social, então preciso mandar novamente para eles sincronizarem e devolverem. Então, no tempo de 10 minutos, eles vão devolver essa informação e o status vai ser alterado. E também vamos incluir um novo cargo aqui na tabela de cargos. Ao clicarmos aqui, ver histórico, nada alterou aqui. Por quê? A gente precisa vincular este cargo ao cadastro do funcionário. Então, vamos acessar o cadastro da Carla Ferreira, cargo, e a partir de fevereiro será gerente. Ao gravar aqui, a informação no histórico apresentará. Então, vamos voltar lá na tabela de cargos, gerente, e aqui está, que foi incluída no ambiente de produção, layout 10:30, aguardando envio. Aguardando envio porque nosso método é automático, então, tanto para alteração quanto para inclusão, ele já está aguardando apresentar aqueles minutos que nós programamos para poder enviar a informação ao e-social através do gerador. Então, se acessarmos aqui o painel de pendências, podemos ver que também foi incluído código 7, aguardando envio da empresa 004. Se a gente tivesse feito essa inclusão na outra empresa, após ela ter feito a carga inicial, né, se ela não tivesse aqui como pendente, essa inclusão ou alteração viria para cá,
eventos de tabelas. E aqui listaria para a gente poder dar o OK e gerar. Então, mudar o status dela para aguardando o envio. Então, vamos aguardar o tempo do gerador para que ele leve essas informações para o e-social e volte para a gente como processado. Então, o processo foi feito bem rapidamente aqui, não deu para ver. Vamos carregar e atualizar. E então, sumiu das pendências no painel de pendências. Então, vamos verificar o cadastro, tabelas, cargo de horários. Aqui, o que foi alterado o nome está como sincronizado. Vamos acompanhar aqui. Alterar, sincronizado. O último que a gente tinha era o sincronizado da inclusão da carga inicial. Foi para aguardando envio, enviado para o governo, aceito pelo governo e sincronizado, referente à empresa 004. E também na inclusão do cargo de gerente está como sincronizado agora. E o histórico de aguardando envio, enviado para o governo, aceito pelo governo e sincronizado. Então, tudo para a empresa 004. As informações estão corretas dentro do cadastro. E assim terminamos nosso vídeo sobre o e-social, central de comunicação e gerador da nossa Folha Fênix. Agradeço a todos e até a próxima.